Oi, oi! Bem-vindas e bem-vindos ao podcast O Céu Me Contou, um espaço onde a astrologia vai se encontrar com o que há de melhor em autoconhecimento e onde cada estrela no céu nos convida a refletir sobre as estrelas dentro de nós. Eu sou Luísa, sou astróloga há 5 anos e eu tô aqui para guiar você por uma jornada íntima e transformadora através das casas do mapa astral. Nesse podcast, a gente não vai falar de regras rígidas, de definições prontas. Aqui eu vou te mostrar como a astrologia é viva e é profundamente conectada com as nossas próprias experiências. Então, em cada episódio, eu te convido a explorar uma das 12 casas astrológicas, mergulhando no seu significado, mas também em como elas podem ressoar com a nossa vida. Se você está buscando clareza, compreensão dos seus ciclos internos, novas perspectivas para enxergar a sua jornada, você chegou no lugar certo. Então continua aqui comigo e vamos descobrir o que o céu tem a nos contar hoje. Capítulo 1. O portal onde o céu e o eu se encontram. Gente, do nada eu tenho um podcast. E é isso, assim, um podcast que nasce aqui no meu escritório, eu e um gravador, inicialmente sem convidados, eu, meus pensamentos, minhas reflexões e o céu. Eu espero que vocês gostem, estou muito feliz da gente ter esse novo espaço de troca sobre a astrologia, que é uma das minhas paixões, é algo que me acolhe, que me impulsiona, que me ensina e que é uma ferramenta que eu posso dividir com tantas pessoas especiais. E hoje é o primeiro capítulo dessa nossa história, desse nosso podcast. Como eu falei na introdução, esse não vai ser um espaço para eu dar uma aula de astrologia, né? Para isso, se tudo der certo, em breve vamos ter outros espaços. Mas a ideia aqui é que a gente faça algumas reflexões sobre as nossas casas, mas de uma forma a enxergar elas no nosso dia a dia. Trazer essas reflexões que cada casa do nosso mapa pode trazer de uma forma mais poética, de uma forma mais leve, de uma forma mais livre. Se você já fez o seu mapa em algum momento, ou uma leitura, ou já fez em algum site, pega esse seu mapa para acompanhar todos os episódios e a cada casa observa o que tem ali. Qual que é o signo, quais são os planetas, pode ser que eu acabe trazendo algumas informações aqui que batam aí com as características do seu mapa, mas é muito especial, assim, se a gente tiver o mapa na mão. Então, quem já fez aí, quem já teve a oportunidade, pode buscar ele aí, e quem não tem, pode continuar aqui também, que esse é um espaço para todo mundo, para quem gosta, para quem não gosta ainda, para quem conhece, para quem quer conhecer mais, então todo mundo é muito bem-vindo. E hoje eu quero falar, sobre a casa 1, a casa do ascendente. Uma casa que fala sobre como a gente se mostra para o mundo, como a gente se apresenta para o mundo. E quando a gente fala de como a gente se apresenta para o mundo, não é só, oi, eu sou Luísa, eu sou astróloga, e o que as pessoas vão achar disso. Mas é muito de como eu coloco no mundo aquilo que faz sentido para mim. Como eu expresso aquilo que tem dentro de mim quando eu tô no mundo, quando eu tô com outras pessoas, quando eu tô num momento bom, quando eu tô num momento desafiador, quando eu tô no melhor cenário possível ou quando eu tô no cenário mais caótico que poderia existir. E sempre eu quero começar os episódios trazendo aqui, quem já fez leitura de mapa comigo ou quem me segue no Instagram já viu as cartinhas astrológicas, e a gente tem uma carta para cada casa do mapa astral, Então são 12 casas, cada casa ali representando um tema, uma área da nossa vida. E a primeira casa, aqui nas cartinhas, é considerada a casa do potencial. E ela tem como afirmação: todas as possibilidades estão dentro de mim. Quando a gente fala em casa 1, quando a gente fala em ascendente, a gente fala desse momento que a gente vai dar um primeiro passo para fazer qualquer coisa, seja para conhecer uma pessoa nova, seja para colocar a nossa personalidade exterior, seja para iniciar um projeto. É a primeira impressão para qualquer coisa, Como se fosse a nossa capa para o mundo.
E aí, eu tava pensando assim, quero trazer aqui nesse espaço algumas histórias, algumas situações que aconteceram comigo ou com pessoas próximas a mim que fazem sentido pra gente falar sobre essa casa. E aqui na Casa 1, eu queria contar uma história minha, que recentemente eu fiz um exercício em uma mentoria muito especial, diga-se de passagem, e eu precisava pensar em mim quando eu era criança, como se eu tivesse escondida assim atrás de uma porta e os meus pais estivessem contando de mim, da minha personalidade, quem é a Luísa para outra pessoa. Então, o que eles estariam falando? E assim, foi um exercício muito especial. E nesse exercício me vinha muito sobre a comunicação. Luísa sempre foi o quê? Falante. Os pais de Luísa, quando criança, Luísa tinham que apagar a luz, apagar a televisão, desligar tudo, fingir que estavam dormindo pra Luísa parar de falar. Porque ela queria contar a história, independentemente da hora que fosse, independente se fosse verdade ou se fosse uma história que ela estava inventando. Luísa sempre falou demais. E recentemente também, né, eu recebi um feedback de uma pessoa que ouviu um mapa que eu tinha lido para outra pessoa, né? Elas compartilharam entre elas. E essa pessoa falou que o que mais impressionou não foi nem o que eu falei, mas foi o fato de eu ter gravado um áudio de 30 minutos sem parar pelo WhatsApp e assim, como se eu estivesse conversando realmente com um amigo. E isso são coisas assim muito fortes da minha característica. E por que eu quis trazer? Porque lá na minha casa 1, lá no meu ascendente, lá na casa de como eu me apresento para o mundo, eu tenho o signo de Gêmeos, que é um signo de comunicação. É um signo que quer falar, é um signo que precisa colocar em palavras o que ele sente, precisa colocar em palavras o que ele pensa. É um signo que quer que eu me coloque no mundo e que eu grave um podcast. E a casa 1, ela é uma casa que fala muito sobre coragem. Porque eu fico pensando, gente, que quando a gente fala de a forma como eu me apresento para o mundo, é a forma como as pessoas me enxergam. Mas como que eu me enxergo? O que eu acho que eu tenho para oferecer, que eu gostaria de oferecer, que eu gostaria de dividir? Como que eu gostaria que as pessoas me vissem? Eu gostaria que as pessoas me vissem, né? Que eu quero causar uma primeira impressão. E aí, mais uma vez, gente, não é nada físico, assim, eu quero que a pessoa olhe e fale, nossa, a Luísa é bonita. Não. Mas assim, quando eu faço um post no Instagram, quando eu gravo um episódio aqui do podcast que talvez saia da minha bolha e chegue em pessoas que nunca me viram, que não me conheçam, o que eu quero passar para essas pessoas? O que eu quero que essas pessoas me enxerguem? Se eu me enxergo com medo, com insegurança, sem motivação e sem coragem, que é a palavra que tá aí na capa do episódio, é isso que eu vou colocar para fora. E é isso que eu vou mostrar para as pessoas. Essa casa, ela é o ponto de partida do nosso mapa, que é o lugar no qual a gente começa a entender quem que a gente é e como que a gente se relaciona com o mundo. Então, é um convite para que a gente se olhe com carinho e com curiosidade. Reconhecer quem a gente é, entender quem a gente quer ser para o mundo, quem a gente quer ser para a gente, quem a gente quer ser para o outro, para as nossas relações, para o nosso trabalho, para o mundo, é um processo contínuo. Eu acho que a gente vai ficar bem velhinho e ainda vai descobrir coisas sobre a gente. Então, quando a gente fala da casa 1, me vem muito forte essa palavra de coragem, porque a gente precisa ter muita coragem para ser a gente. A gente precisa ter muita coragem para olhar para a gente. A gente precisa ter muita coragem para iniciar uma coisa nova, para conhecer uma pessoa nova. E a casa 1, ela me deixa muito feliz e ao mesmo tempo muito reflexiva, porque hoje a gente tá num mundo que a gente acaba precisando se encaixar sem querer às vezes, né? A gente tá ali em ambientes, o mundo tá pedindo coisas pra gente, nós somos criados de certas maneiras, somos levados a fazer as coisas de certa maneira e às vezes é muito difícil a gente abraçar quem a gente é, sabe? A gente ser autêntico, a gente existir sem medo, sem máscara, sem desculpa. Então, quando eu falo da casa 1, ela fala muito mais do que
a nossa identidade exterior, o que o mundo vai ver primeiro, ela vai falar muito mais sobre como eu me sinto em relação a mim, como você se sente em relação a você. A gente é pressionado o tempo todo a se adaptar, a agradar, a seguir expectativas. E o ascendente, ele é como um véu, assim, sabe? Que a gente usa para se apresentar para o mundo. Mas, será que esse véu, ele tá refletindo quem a gente é de verdade? Ou será que a gente ainda esconde partes de nós porque a gente tem medo de não ser aceito? A gente tem medo de ser julgado, de ser rejeitado, de ser incompreendido. A casa 1, ela é um convite, e aí eu queria que talvez a gente fizesse isso como um exercício, sabe? Olha no espelho e fala assim, quem que eu sou quando ninguém tá me olhando? E o que eu posso fazer para mostrar esse eu pro mundo? Para levar essa verdade pro mundo? Eu não quero ter medo de ocupar nenhum espaço, eu não quero ter medo de existir, eu não quero ter medo de ser eu. A casa 1, ela vem lembrar que a nossa essência, ela é única, ela é insubstituível. A coragem de ser da casa 1, ela começa com o autoconhecimento. Porque eu preciso me perguntar o que eu quero, o que me faz feliz, o que me define. Então, se ela é o ponto de partida de uma jornada de autoconhecimento, de um mapa com 12 casas, eu preciso primeiro me conhecer. Se eu não me conheço, e se conhecer é muito difícil, tá, gente? É assustador. Eu sei que tem várias pessoas que às vezes eu leio o mapa e as pessoas demoram muito assim a enxergar algumas coisas, a absorver algumas informações, porque é assustador olhar pra gente de verdade. Mas é nessa vulnerabilidade que a gente encontra a nossa força, que a gente encontra a nossa autenticidade, que a gente vai entender que a gente não precisa ser perfeito para ser amado, para ser aceito. Todas as nossas falhas, todas as nossas sombras, as nossas contradições, isso é o que torna a gente humano. A coragem de ser quem a gente ela tá em aceitar que a gente é uma obra que tá evoluindo e que tá tudo bem a gente não ter todas as respostas, a gente não sabe onde a gente quer chegar, a gente mudar de ideia amanhã, a gente ser julgado. Eu acho que não importa assim, quantas vezes o mundo diga que a gente tem que se encaixar, a gente merece viver a nossa vida. E quando eu falo dessa coragem, não é coragem de revolucionar, mas é coragem de me amar. É coragem de olhar pra mim e falar, eu quero ser cada dia mais eu mesma. E eu falando assim, né, gente, parece que é muito fácil. Não parece que é um processo que é tema e pauta de muitas sessões da minha terapia e da minha mentoria, né? Se minha psicóloga e minha mentora escutarem, elas vão falar, gente, tá mudada essa mulher, porque a gente fala muito sobre isso, né? Eu também tenho as minhas questões de lidar com as minhas expectativas, de lidar com as expectativas dos outros, de às vezes ter muito medo de desagradar. Então, é um processo. E ele começa quando eu olho pra mim, quando eu sou convidada por mim mesma a me aceitar como eu sou. A aceitar, que é aquela frase que eu falei lá no começo do episódio. Todas as possibilidades estão dentro de mim. Essa cartinha, né, que é uma cartinha astrológica, ela fala que a gente precisa sempre olhar para dentro. Dentro da gente, a gente tem talento, a gente tem habilidade. Qualquer caminho que a gente escolher tomar, ele, em algum momento, ele vai ser possível. E aqui, gente, vocês vão ver durante todos os episódios que eu não romantizo a vida, eu não romantizo a vida num sentido de é tudo fácil, é só fazer que vai dar tudo certo, é só você se aceitar que você nunca mais vai ser julgado, nunca mais vai ter problemas. Mas se a gente já começa qualquer coisa, já começa a se apresentar para o mundo com medo, se a gente já começa a se apresentar para o mundo deixando que essas inseguranças falem mais alto, deixando que essa necessidade de se encaixar fale mais alto, aí a gente não vai ter nem a oportunidade de tentar. E essa carta, ela fala, assim como essa casa, sobre a importância da gente se conectar com a nossa fonte interior de poder, sabe? Então, o que faz a Luísa ser a Luísa? Então, quando eu fiz o exercício lá na mentoria, né, imaginei meus pais falando de mim quando criança e comentando tanto que Luísa falava, que bom que Luísa fala. E aí, Luísa, em 2024, foi host de um podcast, celebrou um casamento,
Tô aí há 5 anos lendo mapas, gravando áudios de 30 minutos e agora tô aqui no meu próprio podcast para falar sobre o céu, para falar sobre um assunto que eu amo. Se eu não encontro dentro de mim o tanto que essa característica é positiva, e eu acho que o fato de eu falar demais incomoda, não, ninguém gosta de quem fala demais. Você devia ser mais discreta, você devia ser mais quieta, você devia saber a hora de conversar, a hora de falar, a hora de se expressar. Eu não divido com vocês, eu não divido com o mundo aquilo que eu tenho, aquilo que eu gostaria de compartilhar. Como, por exemplo, falar de astrologia, como falar de livros, que é outra paixão que eu tenho, como lá, né, no meu trabalho, né, além da astrologia eu tenho outro trabalho, eu falar de assuntos que são importantes para mim, né, eu ajudar pessoas a se desenvolverem lá também, nessa outra parte profissional. Então, gente, abraçar quem a gente é difícil, mas é o primeiro ato de coragem. Se a gente sair daqui, assim, pensando em uma característica que a gente tem e que a gente ama demais, ainda que alguém fale assim, nossa, tem essa característica, não é tão legal. Tem gente que vai ser expansiva, tem gente que vai ser mais quietinha, tem gente que vai ser muito observadora, tem gente que vai ser muito profunda, tem gente que vai sentir demais, tem gente que vai amar demais, tem gente que vai falar demais, tem gente que vai ser muito acelerada, tem gente que vai ser muito autêntica, tem gente que vai ser muito criativa, vamos ser artistas. Se a gente abraçar quem a gente é, se a gente tiver coragem de ser quem nós somos, a gente aceita evoluir, a gente aceita encontrar a nossa força, a gente aceita seguir em frente e a gente fala sim pra gente mesmo. Então eu começo, né, esse podcast com esse episódio, vocês vão ver que não vão ser episódios assim de muitos minutos e muitas horas, porque a ideia é que a gente abra algum assunto e que a gente possa refletir depois. Sabe, que a gente tenha um tempo para respirar e hoje, por exemplo, sair daqui e pensar, né, como que eu posso me permitir ser mais autêntico no meu dia a dia? Quem eu seria se eu não tivesse medo de ser julgada e de ficar sozinha? O que eu escondo de mim porque eu tenho medo? Talvez o meu grande potencial tá aí, mas eu tenho medo, é potencial demais, e agora? Então, é o momento da gente realmente refletir sobre isso, refletir sobre esse olhar para a gente mesmo, refletir sobre como a gente tem ensinado as pessoas a tratarem a gente, né? Então, o que as pessoas olham, né? Quando as pessoas olham para mim, o que elas estão vendo? Elas estão vendo alguém que se ama e que está pronta para ser amada, ou elas estão vendo alguém com medo, alguém inseguro? Alguém que não sabe para onde vai, não sabe o que quer, não sabe, né, para onde ir. E assim, a gente vai ter momentos que a gente vai ter um pouco de dúvida também de quem a gente é, né? Como eu falei, o processo de se descobrir, de se abraçar, ele é para sempre. Mas a gente precisa dizer esse sim pra gente, né? Esse é um ato de coragem, esse é um chamado, né, para que a gente seja a gente mesmo. E é isso, eu queria trazer assim nesse primeiro episódio. Eu espero que vocês gostem, que faça sentido aí para quem escutar. Eu vou deixar uma meditação pronta, uma meditação guiada pronta depois de cada episódio. Então, quem quiser receber essa meditação, vai lá no meu Instagram, @luarduino, e na última foto, na foto com a capa do episódio, comenta, né? Comenta, faz um comentário, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa que te tocou aqui nesse episódio, que eu vou te enviar essa meditação, pra você ter esse tempo aí de refletir sobre você, sobre a casa 1 e sobre esse assunto tão importante. E é isso, agradeço muito quem tá aqui, quem ouviu essa falação até agora, e eu vejo vocês no próximo episódio, quando a gente for falar da casa 2. Para você que ficou até aqui, meu muito obrigada. Não esquece de me seguir no meu Instagram, @luarduino. Lá todos os dias você encontra uma reflexão sobre o céu. Toda segunda, as energias da semana. Fica de olho no que está acontecendo de novidade na astrologia e pode acompanhar também os meus serviços e produtos. Espero você lá.